Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-se-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. E então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Pai Todo-Poderoso, queremos aprender um pouco da Tua Palavra. Queremos ser ministrados por Tua bendita Palavra. Queremos, ó Deus, sermos abençoados pela Tua Palavra, porque Tua Palavra é poderosa. Se alguém chegou aqui, meu Deus, sedento, doente, enfermo, se alguém chegou aqui com céus de bronze na sua vida, com céus fechados, que o Senhor venha nesta tarde abrir os céus sobre essas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos receber da Tua Palavra. Amém e amém. Gostaria de lembrar inicialmente que se alguém aqui tem o nome de Mara, nós vamos mudar hoje. Não sei se alguém aqui tem esse nome. Às vezes as pessoas não têm preocupação com os nomes que recebem. E muitas vezes você tem um nome que não te ajuda. Qual era o nome de Pedro, por exemplo? Quando Jesus achou Pedro, qual era o nome dele? Simão. E o que quer dizer Simão? Simão quer dizer cana. E o que acontece com a cana? O vento dá, ela vai para lá, se o vento der para cá, vem para cá, e a cana é assim. E o que significa ser assim? Significa não ter firmeza. Para onde o vento dá, vai. Jesus olhou para Simão e disse: a partir de hoje, tu não chamarás mais Simão, mas Pedro. O que Pedro quer dizer rocha, que é firme. O propósito de Deus para a nossa vida é que sejamos firmes. Quando Deus separou Abraão e disse: sai da tua terra e da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Qual era o nome de Abraão? Abrão, significa Abrão, pai exaltado. Não era um nome ruim.
Mas Deus queria melhorar. A partir de hoje, tu se chamarás Abraão, que quer dizer pai de multidões. Amém? Às vezes você tem um nome que não te ajuda. Por exemplo, uma pessoa que se chama Mara significa águas amargas. Uma pessoa que se chama Mara vai ser amarga pro resto da vida. Aqui tem uma Mara de registro. E quando a visão chegou, a Mara o quê? Indra Mara. Indra significa o quê? Nem sei. Deus do céu, da água, do fogo, Deus. É um nome que também não é. Deus. Vários deuses significa Indra. Vários deuses. Veja só a situação desta mulher, com o nome de Indra Mara. Muitos deuses amargos. E quando a visão chega, ela recebe um novo nome: Rebeca. Amém? Você pode dizer amém? Certas situações são geradas pelo que vivemos no presente, por coisas que aconteceram no passado. Eu peço que ninguém ande agora e que ninguém fale, que você esteja olhando direto para mim. A pessoa mais bonita nesse auditório agora sou eu. Você tem que olhar para mim. O grande propósito de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário por cada um de nós é nos trazer redenção, salvação, transformação. Nenhuma pessoa que chega a conhecer o Evangelho e que passa pela cruz de Cristo pode continuar tendo o mesmo tipo de vida. Todos nós que estamos enfermos, doentes, que vivem no pecado, que não tem prosperidade, que não tem alegria, todos nós que de algum modo trouxemos raízes de maldições dos nossos antepassados, nós precisamos de uma transformação. E a cruz de Cristo nos traz essa transformação. O objetivo é esse. Quando Moisés sai do Mar Vermelho com o povo, caminham 3 dias, num deserto terrível, mais quente do que alguns lugares aqui na igreja hoje. Não tem água para ninguém. O povo começa a murmurar e reclamar, como sempre fazia. Você nos tirou do Egito, não tinha água, comida, estamos nesse deserto, vamos morrer aqui. E então, eles continuam caminhando e chegam num lugar que encontram água, mas quando vão provar, a água não presta água. Uma água amarga, ruim. E o que fazer com essa água amarga? Ela precisa ser transformada. Ela precisa ser transformada. E Deus fala para Moisés quando ele olha: está vendo aquela árvore ali? Pega uns galhos daquela árvore, joga nessa água e ela vai se transformar em água doce. E Moisés fez, e as águas foram transformadas de amargas em doce. Milhares e milhares de pessoas estão vivendo essa situação.
A vida dessas pessoas é um rio de águas amargas. Não tem alegria, não tem paz, não tem felicidade, não tem nada. Milhares de pessoas estão assim. Se nós sairmos às ruas desse bairro lá onde você mora e nos distribuirmos e começarmos a entrar nas casas, nós vamos ver muita coisa triste. Muita coisa triste. Porque as pessoas estão vivendo uma vida amarga, triste, sem sentido. Quantas pessoas foram abusadas na infância? Quantas pessoas foram maltratadas na sua infância? Quantas pessoas foram rejeitadas pelo pai e pela mãe? Ainda ontem tivemos um encontro. Tinha uma mulher aqui que veio de uma outra igreja, ela tem 60 e poucos anos. 62 anos de vida e 62 anos de uma vida amarga, como essas águas. Eu conheci um pouquinho da história dela. Tão amarga ela é, durante esses 62 anos, porque ela nunca conseguiu perdoar que a abandonou e a rejeitou. Ela é ferida não só na alma, mas ela contraiu, ela tem uma doença na perna, nas pernas, que é uma ferida só. E que sai pus o tempo todo. E se você começar a pensar comigo, quantas pessoas que hoje estão vivendo uma vida amarga, por rejeição, por pragas que jogaram nessas pessoas, por maldições advindas dos antepassados, por doenças que contraíram, por palavras ditas por pai, mãe, por professores, por alguém. Essas pessoas estão vivendo assim. Incrível. Ontem eu ouvia que no Brasil são 50 mil estupros por ano, 134 por dia. Estupros a mulheres. Isso são as mulheres que procuram uma delegacia, que denunciam, porque pode-se ter mais do dobro, do triplo disso, porque a grande maioria não vão denunciar. Uma pessoa que é estuprada, que é violentada, ela passa a viver uma vida de amargura. É triste. É muito triste. Então, as estatísticas mostram claramente que o mundo jaz no maligno e que as pessoas estão vivendo debaixo de uma maldição terrível. Elas andam num deserto o tempo todo. Não há o que fazer. É como ver esse povo, 3 milhões de pessoas que caminham no deserto 3 dias. Imagine isso. Não era 100 mil pessoas, não era 10 mil pessoas, 3 milhões. Como você imaginar a população de Fortaleza caminhando 3 dias no deserto e chega e não tem mais água, acabou. E encontra água mais amarga. E eu quero dizer outra coisa: tem muitas pessoas que querem matar a sede no lugar errado, que buscam a água no lugar errado, que bebem água, mas elas não servem para nada, elas são ruins, e a vida continua amarga. E quando Deus diz a Moisés: olha para aquela árvore, pega aquela árvore, joga na água, e essa água vai ser transformada. O que você entende por isso? Jesus Cristo poderia ter sido morto de uma outra forma, mas a morte que existia na época,
A pior morte que existia na época, determinada pelo governo romano, era a morte de cruz. Para todo bandido, ladrão da pior qualidade possível. Então coloca Jesus no madeiro, coloca Jesus numa cruz, coloca Jesus em um pedaço de árvore. E quando colocam Jesus na cruz, e quando matam Jesus na cruz, significa que esse madeiro tem poder, pela morte de Cristo, de transformar a nossa amargura numa vida doce, de transformar águas ruins em águas boas. Isso é uma conquista tremenda. Tem muitas pessoas que não valorizam muito isso, mas a maior conquista que você pode ter na sua vida não é um apartamento, não é um carro, não é uma casa, não é uma viagem. A maior conquista que você pode ter em sua vida é, de fato, sua vida ser transformada de águas amargas a águas doces. Esse madeiro mudou a nossa existência, mudou o nosso destino. Satanás hoje pode fazer o que ele quiser, inclusive era uma estratégia do inimigo que Jesus não fosse a cruz. O diabo começou a trabalhar para impedir que Jesus fosse a cruz desde que ele nasceu, porque com 2 anos Jesus já era para ter sido morto, mas Deus foi livrando. Um dia está lá Jesus pregando, e os judeus queriam pegar Jesus, e nesse dia Jesus Cristo se torna invisível e sai no meio da multidão, e ele não se deixou levar, porque ele disse: ninguém toma minha vida, eu dou minha vida por amor e resgate de muitos. Amém, meu irmão? Qual a situação da sua vida? Como é que nós estávamos? Por isso que eu pedi hoje que vocês trouxessem muitas pessoas para conhecer essa palavra, porque a maioria dos que estão aqui já conhecem. Talvez eu esteja chovendo no molhado, talvez eu esteja malhando em ferro frio, mas a todos vocês, 4, 5, 6, 10 que estão aqui pela primeira vez, há uma solução para a tua vida. Há um pedaço de pau, há uma árvore que foi cortada e levantada e alguém foi pregado nela. E quando essa árvore é jogada na nossa vida, acontece uma transformação poderosa, de águas amargas para águas doces. Quantos aqui que passaram pela cruz e Jesus transformou a sua vida? Você pode dizer amém, Jesus? Foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Aleluia. Essa é a grande história. Porque todas as histórias do Antigo Testamento que você pode ler na Bíblia, sempre vai refletir e vai indicar o Calvário, Jesus. Porque Jesus é o centro da Bíblia. Se tua vida está amarga, não está bem. Hoje é o tempo de você tomar uma decisão. Permita que Cristo entre na sua vida. Permita isso. Amém, queridos? Moisés aproveita a oportunidade e diz para aquele povo: olha aqui, todos vocês, e essa palavra agora não é para a pessoa nova só que está chegando, é para toda a igreja, para todos nós. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, e deres ouvidos aos seus mandamentos, nenhuma das enfermidades que pus sobre os egípcios virá sobre vocês. Porque eu sou o Senhor que vos sara. Tu recebe isso na tua vida? Eu sou o Senhor que te sara. Se nós formos fiéis e obedecermos, haverá sempre uma cura, haverá sempre uma libertação, haverá sempre uma porta aberta, haverá sempre águas doces. E depois desse episódio, eles continuam caminhando e chegam a Elim. Elim é o lugar que nós precisamos estar.
Tu me entende? Se tem um lugar que você deve orar para estar, você fala: Senhor, me leve para Elim. Eu não quero estar em Mara. Me leve para Elim. Mara não. Mara não. Diga: Mara não. Diga: Mara não. Eu não aceito Mara na minha vida. Eu repreendo Mara. Eu rejeito Mara. Vocês me entendem? Amém. Eu tomo posse de Elim. E Elim é o lugar das 12 fontes de águas boas. Se Deus transformou um rio ou um lago de águas amargas em doces, melhorou muito, resolveu muito, mas com Deus nós sempre temos o melhor. Se você seguir ouvindo a voz do Senhor atentamente, Ele vai te levar para Elim. Elim é o lugar das 12 fontes. Não é uma fonte só, nem duas, nem três, são 12. Elim é o lugar da visão celular. Elim é o lugar das 12 fontes. Diga aleluia. É uma conquista poderosa. Isso é Elim. 12 fontes de água. E ainda tinha 70 palmeiras para deixar a coisa bonita. Amém. E eu quero que você viva assim, que você permita que a amargura da sua vida seja transformada numa vida doce e abençoada. E toda a doçura da sua vida ainda vai alcançar muitas pessoas. Feche os seus olhos como você está.